A paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 8, que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E eu quero apresentar para essa aula 3 dinâmicas para facilitar o aprendizado. Cada dinâmica vai versar de um ponto da lição. Para a primeira dinâmica, o professor vai precisar de 2 sapatos. Então, aqui nós temos 2 sapatos. Um representa a figura do pai, o sapato do pai, e o outro vai representar o filho. E essa dinâmica vai ser referente ao primeiro ponto da lição, que fala a paternidade dentro da família. Aqui nós vamos ver a importância do pai ser presente na vida dos filhos. Vai falar sobre a primeira família, vai falar sobre a falta de autoridade no lar e vai falar sobre os problemas de uma paternidade ausente. Então, os filhos, eles precisam ter a figura dos pais, eles precisam de limites, precisam saber qual caminho trilhar. E se a gente analisar aqui, os pais, eles têm a incumbência de fazer o quê? De ensinar aos filhos a palavra do Senhor. Ele tem a incumbência de moldar os filhos, de disciplinar os filhos na presença do Senhor. O pai, digamos que nós vamos verificar aqui nessa lição, líderes religiosos que não administraram corretamente ou que não tiveram filhos que estavam seguindo os mesmos caminhos dos pais. Nós precisamos entender a importância do pai ser firme e ir moldando o caráter dos seus filhos no quê? Na presença e na palavra do Senhor. Não basta a pessoa exercer um ministério eclesiástico, mas a sua família não ter um amparo, não ter efetivamente a figura paterna dando sustentáculo, dando apoio, seja moral, seja espiritual, seja afetivo. Os pais, eles precisam estar presentes na vida dos filhos. Então aqui, olha, os filhos precisam entender que eles estão aqui nesse mundo em uma jornada. E nós somos peregrinos. E se nós estamos aqui em uma jornada, nós precisamos o quê? Estar com nossos pés calçados. Não basta o pai, porque aqui o calçado nós estamos verificando que ele é maior, enquanto a partida do filho é menor. Então as experiências que o pai tem, ou o trabalho ministerial, ou os cargos que o pai tem na igreja, de nada adianta se ele cuidar da estrutura também da sua família. E os pais são responsáveis pelo quê? Pela formação moral e espiritual dos seus filhos. Não basta eu falar a palavra do Senhor, eu preciso viver a palavra do Senhor. Então os pais precisam entender que o calçado dele não serve nos filhos. Por quê? Se os filhos forem calçar o calçado do pai, que às vezes os filhos começam a crescer e até colocam, mas vai verificar, eles caem com facilidade, o pé do filho vai ficar saindo. Então cada um vai usar o seu próprio calçado. Só que se a gente parar para pensar, a criança não tem maturidade. Os filhos ainda não têm maturidade para decidir ou para compreender qual calçado devem utilizar. Por isso que a importância da figura paterna no desenvolvimento dos filhos. Olha, isso aqui é um calçado do meu filho. Agora não serve mais, está apertado. Ele até consegue colocar, mas fica machucando. Então, olha a importância do pai para orientar os seus filhos na hora que o calçado não serve mais. Olha, tá? Agora você precisa ter um novo calçado, porque a jornada, a vida é assim. Então os filhos estão trilhando o seu caminho, estão trilhando a sua vida e eles precisam saber que eles têm o quê? A figura dos seus pais para auxiliar, porque a ausência dos pais na formação dos filhos gera graves transtornos. Muitas crianças, quando adulta, passam por problemas que a falta do pai pode causar. E os pais vão moldando os seus filhos na presença do Senhor. E a intimidade, por que os filhos não podem calçar o calçado dos pais? Porque a intimidade e o relacionamento que os filhos vão desenvolver, ou a caminhada que os filhos vão trilhar, tem que ser entre eles e Deus. Mas a figura do pai é para quê? Para instruir, para ensinar, para orientar e para ser exemplo na vida dos filhos. Então, aqui, não basta apenas ter o título de pai. É preciso exercer uma paternidade responsável à luz da
palavra de Deus, ensinando, admoestando os seus filhos, levando amor, levando paz e levando disciplina. E o pai precisa ser exemplo para os seus filhos dentro de casa. Não basta ter um cargo ministerial. Precisa ensinar aos seus filhos que na jornada da vida que somos peregrinos e precisamos o quê? Trilhar os caminhos retos. Precisamos trilhar os caminhos eternos. Precisamos trilhar os caminhos do Pai. Então, essa é a nossa primeira dinâmica. Então, a segunda dinâmica vai ser sobre o segundo ponto da lição. E aqui nós precisamos entender, o título é Tipos de Pais Extremistas. É muito perigoso os extremos. Às vezes uma santidade exagerada ou então uma criação sem limites, sem conhecimento da palavra do Senhor. O autor vai falar 2 tipos de paternidade que devem ser evitados. Ele fala da paternidade autoritária e ele fala da paternidade permissiva. Então aqui nós estamos diante de 2 extremos. Um exagera demais na correção e o outro permite-se demais, não tem um controle, não tem limite. Os filhos, eles precisam de correção, eles precisam de limites, mas eles precisam de amor, eles precisam de orientação e eles precisam de cuidados. E na palavra de Deus nós temos tudo isso. A palavra do Senhor fala para os filhos amar, respeitar e honrar os pais. E a palavra também fala para os pais não provocarem a ira dos filhos. Então, se nós pensarmos que tudo que nós vamos fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor, então a paternidade que se exercita tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Então, será? Se nós perguntarmos assim, será se eu exerço uma paternidade que glorifica o nome do Senhor? Será se eu tenho cuidado? Porque nós sabemos que a nossa família não é nossa, é um presente do Senhor. Será se nós, como mordomos, nós estamos cuidando da nossa família à luz da palavra de Deus? Então, para essa dinâmica, o professor vai precisar de 2 copos descartáveis e uma peneira. E aqui o professor fazer referência à paternidade autoritária e à paternidade permissiva. E nós vamos verificar nessa dinâmica os perigos desses extremos na paternidade. Então o autor vai falar que a paternidade autoritária trata os filhos como se fossem elementos neutros, como se não tivessem sentimentos, como se fossem sem memórias e sem vontades. E isso causa tanto prejuízo na vida dos filhos. Às vezes os pais tratam filhos ou vão corrigir os filhos de maneiras grossas, de maneira autoritária. Às vezes líderes religiosos têm educação ou têm jeito, têm modo para falar com qualquer um. Dentro da igreja, mas dentro do seu lar não tem paciência, é autoritário demais, é grosso demais, não mede as palavras e temos que saber a importância da correção e dos limites. E mais importante do que isso é o que? Como se corrige e como se impõe limite. Porque muitas vezes os pais são autoritários demais. E aqui, ó, representando, muitas vezes os pais são autoritários, machucam os filhos, tratam esses filhos de todas as maneiras que os filhos vão ficando assim todos feridos, todos marcados e obedecem os pais não por respeito. Obedecem mais por medo e pelos castigos que são impostos. E aí depois ele cresce filhos machucados, feridos, com marcas de desespero, marca de dor, que não recebeu um bom tratamento dentro de casa. Então aí na vida leva muitas marcas que vão refletir o quê? Depois vão refletir no seu casamento, vão refletir no seu trabalho, vão refletir na sua vida adulta, trazendo prejuízo de diversas ordens. Quantas pessoas fazem tratamentos ou guardam feridas, guardam machucados ou mágoas por conta dos tratamentos que receberam dentro de casa? E isso vai impactando, vai gerando aí muitos problemas, muitos pais, que aí o outro modelo aqui que nós vamos falar, muitos pais que são permissivos, às vezes também agem com tanta permissividade porque tiveram um pai, uma paternidade na sua vida autoritária e às vezes pensa, eu não vou tratar o meu filho da mesma maneira e acabam sendo também permissivos demais.
não corrige, não impõe limite ou acha que os filhos precisam fazer o que eles querem. E aí crescem também sem limites, sem correção, porque psicologicamente o estudo é comprovado que as pessoas, as crianças, elas precisam ser disciplinadas, elas precisam de limites e elas também precisam ouvir nãos. E muitas vezes a autoridade permissiva é aquela que tudo pode. Os pais tratam os filhos, eles pensam que são modelos, mas na verdade eles estão colocando um comportamento nos filhos que não tem importância para com os pais. Porque os pais não os corrigem, deixam eles fazerem, crescem pessoas também mimadas, arrogantes ou aquelas crianças que acham que tudo tem que ser do seu jeito. Vai entrar a questão da peneira, a importância do pai para dosar o que está chegando até o filho. Por isso a importância do exercício efetivo da paternidade à luz da palavra do Senhor. Porque imagina, quando não se tem um padrão bíblico, quando o pai não impõe limite, quando não corrige, quando não instrui o filho na presença do Senhor, então tudo que vem, vai entrando na vida do filho. Então nada é filtrado. E aí vai criando crianças que não têm estrutura espiritualmente falando e não são firmados à luz da palavra do Senhor. O pai, ele precisa instruir o filho no caminho do Senhor, ele precisa ser exemplo. E aí entra o pai, a figura do pai como dosador. A figura do pai como um orientador. A figura do pai como aquele que corrige, que impõe limite. E aí, aqui, naquilo que entrou, o que acontece? O pai vai dosar as escolhas do filho. Olha quanta sujeira fica dentro da vida do filho. Então o pai, ele precisa ser o quê? Tanto o pai não pode ser nem autoritário demais e nem permissivo demais. O pai, ele precisa ser como um coador, uma peneira para o quê? Para guardar, para orientar e para instruir os seus filhos na presença do Senhor, para evitar filhos rebeldes, filhos que têm marcas profundas que vão gerar problemas ou que se afastem da presença do Senhor, ou também para evitar a criação de filhos sem qualquer limite ou sem qualquer tolerância. Possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude a sermos pais ou a sermos mães que vão instruir os nossos filhos na presença do Senhor. Então, essa é a segunda dinâmica da importância do exercício da paternidade responsável à luz da palavra do Senhor. Como estamos exercendo o nosso papel? Somos mordomos da nossa família. E assim, nós podemos ir para a terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica, nós vamos falar sobre o terceiro ponto da lição, que fala o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Então, nós estamos estudando aqui na lição os pais, que são Eli e Samuel, e os filhos deles, e o exercício da paternidade de cada um deles. E para essa dinâmica, o professor vai precisar de uma caixinha de fósforo e de um isqueiro. Essa caixa de fósforo vai representar uma família, que não basta o pai falar para o filho assim, olha filho, você é um servo do Senhor, não basta apenas o pai falar para o filho ou ser um líder dentro da igreja. Não basta o pai falar para o filho, olha, você é um fósforo. Mas, para que serve um fósforo? Se uma pessoa nunca foi ensinada de como se acende um fósforo, ela não sabe que tem que vir aqui. Então, qual que é a importância do pai? Não basta o pai falar assim, olha filho, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você é um vaso escolhido por Deus para incendiar vidas. Não basta o pai falar que a Bíblia é a palavra do Senhor. O filho precisa aprender com o pai a viver a palavra do Senhor. Ele precisa saber manusear a palavra do Senhor. Por isso que o pai não pode ser omisso quanto à criação do filho. Não basta eu ser um fósforo. Eu preciso saber qual que é a função e qual que é a finalidade e para que serve o fósforo. Então o filho precisa ter orientação que ele pode ser aceso. E que quando ele se prostra, quando ele busca o Senhor, cada vez mais que ele se prostra, ele vai estar o quê? Ele vai estar aceso perante o Senhor. Ele precisa conhecer, ele precisa viver. E o pai precisa estar assim com o filho. E muitas vezes na vida, se acontecer alguma coisa, e se porventura apagou o fogo, ou o filho passou por alguma coisa, não sabe o que fazer, está perdido, está lamentando, o pai também precisa ser presente para falar, olha filho,
aconteceu isso, mas busque ao Senhor, esteja na presença do Senhor, porque o Senhor ele pode reanimar a sua vida novamente. Você é um fósforo e o fósforo ele precisa ser aceso até o final da sua vida. Nós somos chamados para brilhar e nós somos servos do Senhor. E o professor acende novamente com o aluno falando que tudo isso é o quê? É a orientação do pai. O pai vai orientar o seu filho que ele precisa estar constantemente como? Ligado no Senhor. Então essa dinâmica aqui vai servir para quê? Aqui fala sobre o fracasso dos pais relapsos. Não basta o pai ser uma autoridade ou ser um sacerdote, não basta o pai falar da palavra do Senhor ou cuidar da igreja e não cuidar do seu próprio lar, porque ele será responsável pela sua família. Como que ele vai cuidar da própria igreja se ele não cuida da própria família? Então, nós precisamos entender que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Então, não basta ser um fósforo ou não basta ser um filho de um líder religioso. É preciso viver, é preciso ter orientação e é preciso ter exemplo e é preciso ter ensinamento de como eu preciso viver à luz da palavra do Senhor. Então, que nós possamos, através dessa lição, criar e instruir filhos na presença do Senhor, para que nós possamos ter filhos e famílias saudáveis, porque a igreja será o retrato da família. Então, que Deus abençoe a todos. Essas são as 3 dinâmicas e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Boa aula!